Buenas, senhores e senhoras, tudo bem? Primeira coisa, boa noite. Queria agradecer a presença de quem está aqui para assistir, quem está aqui para jogar e quem está fazendo live ao vivo. Fui convidado a fazer uma palestra sobre hackathons como ferramentas na área de construção de comunidades. Na realidade, é uma das partes que a gente utiliza, uma das ações, um dos eventos que a gente utiliza para construir comunidades. Infelizmente ou felizmente, as pessoas têm visões diferentes sobre o uso dos hackathons. E é interessante porque muitos deles ainda acham que vai surgir uma solução mágica em um final de semana que um garoto vai desenvolver e você vai trocar código por pizza. Era a coisa que a gente mais odiava quando a gente via isso acontecendo nas cidades. Uma coisa que é interessante entender é que eu sempre me esqueço de me apresentar. Meu nome é Daniel Takaki, também mais conhecido como Takaki, e eu sou hoje fundador e diretor da Innovaction. A Innovaction é uma iniciativa que ela surgiu em 2018, não é uma empresa, é uma iniciativa que a gente envolve diversas entidades de terceiro setor, algumas empresas e diversos mentores e pessoas da sociedade civil como um todo, tá? E que nós acreditamos profundamente que através do empreendedorismo e da inovação a gente consegue impactar o mundo e transformar essa realidade que a gente tem agora no Brasil. De acordo com a nossa madrinha Laura Gurgel, né, ela falava que mais do que qualquer coisa o nosso objetivo tem que ser conectar e desenvolver empreendedores, ideias, ideais e ecossistemas. E a gente segue isso profundamente até hoje, porque é importante realmente a gente dar espaço, principalmente para quem não tem oportunidade de trazer as suas ideias também, principalmente quando a gente faz esses eventos, tem que ser aberto ao público para que a gente possa atrair aquela pessoa que normalmente ela está excluída dos processos decisórios ou dos processos de inovação como um todo. Né? Uma coisa que eu acho importante é, nós hoje, por conta da nossa atuação, nós estamos pontualmente já em 8 estados, nesses 5 anos de atuação. Já estamos fazendo alguns hackathons também, climatons em Portugal. A nossa ideia esse ano é já começar a mais 3 estados, a gente deve atingir 11 estados, né, brasileiros, mais algumas outras áreas no internacional. Né? Muito obrigado. Hoje nós somos um dos principais entidades, vou chamar dessa forma, tá, que realiza hackathons no Brasil. São aproximadamente, esse ano a gente deve fazer aproximadamente 40 hackathons, inovatons e ideatons pelo Brasil. Só para vocês terem uma ideia, a gente usa isso como parte de uma ferramenta para a construção de ecossistemas, de hubs de inovação e principalmente de comunidades. Não é o nosso objetivo construir isso apenas por uma empresa, mas é ajudar ela nessa construção. Nosso modelo, basicamente, ele trabalha como um modelo cíclico. Por quê? Nós criamos uma série de atividades, porque é muito fácil você ir num local, fazer um evento e depois nunca mais. E os mentores não aparecem mais, os facilitadores não aparecem mais, as pessoas não dão continuidade a isso. E isso era um modelo que a gente vê acontecendo em vários lugares do Brasil. Né? Quer dizer, as pessoas vão, aparecem uma vez, fazem, levam um evento assim e depois nunca mais. Né? Nós não. Todos os nossos mentores, eles permanecem nas redes, dentro dos grupos, continuam interagindo com os participantes dos eventos e, principalmente, a gente tenta trocar da maneira mais saudável possível com todos os participantes. E aí, uma coisa que chamou a atenção da gente é que, além dos cursos de formação, a gente chegou à conclusão que a gente precisa ter cursos de formação, nós precisamos ter os próprios eventos, os próprios hackathons, a gente precisa ter TEDx, a gente precisa ter inovatons, a gente precisa ter palestras, a gente precisa ter meetups e seminários. As pessoas se esquecem de criar isso de uma maneira integrada. E aí o que acontece? Você cria eventos, vários eventos isolados. Esse é um erro muito comum em prefeituras, em governos. Quando a gente visita, às vezes, alguns municípios do interior do Brasil, é natural a pessoa fazer um evento, e aí daqui 6 meses faz outro, daqui 3 meses faz outro. Ou seja, aquela comunidade que participou desse, ele já não está mais participando daqui 6 meses, porque não existe uma continuidade. E aí existe um meia-culpa também de nós como organizadores,
desse tipo de evento, de entender essa necessidade da gente criar essa comunidade. Ou seja, não é porque eu tirei uma mentoria aqui, agir com vocês aqui na campus, que amanhã eu não vou te atender, porque eu só tinha um compromisso de te atender durante 1 hora ou durante um evento. O importante é a gente dar continuidade. As pessoas não dão continuidade, né? Então todos os nossos mentores, eles são engajados, são pessoas que realmente acreditam nesse tipo de coisa, e isso é importante. Mas existem outros diferenciais na forma como a gente vem fazendo as coisas que faz com que a gente tenha alguns bons resultados. Primeira coisa que parece absurdo, mas é quando a gente fala o que é um hackathon. Todo mundo lembra, né? A maratona hacker. Aí eu sempre peço para as pessoas, fecha seus olhos, 5 segundos, imagina um hacker. E quem você vê? Um garoto, homem, cis, branco, 20, 30 anos. A maior parte da população brasileira não se encaixa nesse perfil. E aí você não se encaixa, você não se faz parte desse universo. Esses, quando nós começamos a organizar os hackathons, esse era o padrão de pessoas. Dá para contar nos dedos de uma mão quantas meninas estão aqui. Isso daqui é hackathon Fiesp. Isso daqui é hackathon grande, não é poucos eventos ou em lugares, né, predominantes. Me achem um pardo, um negro. Me achem até um oriental é difícil. Então, por quê? Porque ainda era uma coisa extremamente elitista. À medida do possível, nós tentamos fazer nossos eventos sempre de maneira gratuita. Nós temos uma quebra grande, temos, entre inscritos e participantes, mas a gente sempre chama mais dos inscritos para justamente dar essa oportunidade para mais pessoas participarem. A partir do momento que eu cobro, quantas pessoas eu elimino? Quantas pessoas eu deixo de dar a oportunidade de participarem? E as pessoas se esquecem da importância da gente ter inclusão, diversidade. Todo mundo fala isso da boca para fora, é normal falar, ah não, poxa, a gente se preocupa com inclusão e diversidade. Eu conto nos dedos quantas dos facilitadores ou quantas das pessoas que realmente se preocuparam em criar um ambiente seguro, inclusivo e diverso, para que você participe de um evento, para que uma menina vá lá, participe com segurança e se sinta segura de ir à noite. Para que uma pessoa da população LGBTQIAPN+, se sinta segura de participar de um evento sem sofrer algum tipo de preconceito. E parece absurdo, mas até o nome hackathon acaba sendo exclusivista. E é triste a gente pensar que um nome pode excluir pessoas. Nós focamos, daí, uma outra coisa, Inovathon, como uma maratona de inovação. Lógico, a gente atende pessoas no Brasil inteiro, são clientes, são parceiros. Se ele exige que seja utilizado o nome hackathon, nós vamos usar. Mas a gente, por exemplo, junto com a Agência de Desenvolvimento de São Paulo, com a DESAMPA, hoje nós utilizamos hackathon, mas nós damos ênfase, maratona de inovação. Ao usar o termo inovação, ele é mais aberto. E parece bobeira, uma coisa simples, mas ninguém se importa. Ao usar Inovathon, nós tivemos algumas conquistas, para vocês entenderem. E essas conquistas são reais. Esses são os nossos números nos últimos eventos que nós temos realizado. Nós temos, em média, 44% de mulheres cis autodeclaradas. 44%. Por outro lado, eu tenho 44% também de homens cis autodeclarados, em média. Oscila, 42%, 44%, mas é um número muito significativo. E eu tenho 12% de LGBTQIAPN+. Eu desafio, e é uma coisa que a gente sempre fala, eu não gosto de fazer eventos exclusivos para um público, eu gosto de fazer eventos inclusivos. Quando a gente faz essa situação e consegue analisar isso, a gente traz impacto de fato. E isso gera comunidade. Diversidade gera inovação. As pessoas falam isso da boca para fora, mas quantos efetivamente fazem isso em um evento? Quantos se preocupam
em olhar para uma menina e perguntar, ok, você está se sentindo segura? Olha, você está num grupo só de homens, está tudo bem para você? Qualquer coisa, pode procurar uma das mentoras. E aí parece bobeira também. Mas a maior parte dos eventos que eu vejo, a predominância é masculina nos mentores. Quanto aos facilitadores, a maior parte são homens. E desculpa, homem passa pano para homem. Existem casos e casos. E a gente precisa dar muita atenção à questão do assédio. O que para mim pode não ter sido nada, para outra pessoa pode ter sido. E se para ela foi, eu tenho que dar atenção. As chances, a primeira fala que a gente tem, que eu tenho quando a gente começa um Inovaton, um Hackathon, em todos, é simples. Meninas, qualquer problema, falem pra gente. Não precisa falar comigo. Fala com uma das facilitadoras, fala com uma das mentoras. E garotos, se eu pegar qualquer tipo de assédio, tu tá expulso. Eu não vou avaliar se você... Sabe por que não? Porque as chances de acontecer uma acusação falsa são infinitamente menores do que acontecer um caso de assédio ou abuso. Se nós queremos criar um ambiente seguro, ele tem que ser de fato seguro. E para isso a gente precisa fazer esse tipo de meia-culpa também e de saber ter uma escuta ativa, de buscar falar. Só que, isso, quando a gente fala de diversidade, não é só uma questão de gênero. É essa a maior conquista que a gente tem hoje. 45% nos últimos 4 hackathons que a gente coordenou, 45% dos homens, das pessoas inscritas eram brancas, 52% eram negros e pardos, 3% amarelos e indígenas. Como a gente consegue fazendo isso? Não é fazendo evento exclusivo, não é, a nossa fórmula não é fazer evento exclusivo. É realmente buscar na base, é dar representatividade, é abrir espaço. É escutar realmente as pessoas e entender por que elas não vêm. A partir do momento que eu passo a cobrar o ingresso, porque eu tenho medo das pessoas não virem comparecer, eu já excluo boa parte das pessoas. Nós estivemos fazendo o Hackathon na ETEC Paraisópolis, né? Paraisópolis. E se vocês vissem o compromisso dos garotos, a vontade dessas pessoas de participar, é um número fora de série. Agora, quantos eventos do tipo são levados para lá? Não é só trazê-los para a região da Faria Lima, para mostrar o quanto é bom, o quanto é grande, o quanto é coisa. Não é só isso. É a gente também se dar ao trabalho de entender que as situações sociais, econômicas, os desafios locais são diferentes. Ninguém faz isso. Então, por exemplo, nós fizemos em Paracatu, Minas Gerais. Antes de chegar lá e fazer qualquer coisa, os mentores tiveram uma aula sobre a cidade. Entenderam quais são os desafios, quais são as matrizes econômicas do município, para saber o que falar. É muito fácil chegar lá e falar, mas faz igual São Paulo. Achar que São Paulo é tudo igual, aliás, né? O pessoal de Paraisópolis sabe bem, né? Tudo igual, né? Faria Lima, Paraisópolis. Mesma coisa, né? Internet, exato. São Miguel Paulista, lá, né, Brendinha? Então, assim, a gente sabe que essas coisas são importantes. Então, a gente precisa levar a inclusão de fato e a diversidade de fato quando a gente fala sobre montar a comunidade também. E como a gente fez isso? Da maneira mais simples. A Samantha é a minha facilitadora principal. Mulher, mãe, negra, periférica. Chegando nos 50. Vira a voz final de semana, inclusive. Então, Samantha, se estiver ouvindo, parabéns. Ela vai virar a vozinha esse final de semana. E é legal a gente saber disso. A Samantha
participou de um outro processo, de uma vez, para tentar ser facilitadora. Perguntaram para ela qual a sua relevância para a comunidade. Talvez para a comunidade da Faria Lima, de Santa Cecília, não faça sentido. Mas garanto que aonde ela reside, aonde ela faz as atividades dela, ela faz muito sentido. Ninguém dava valor. Paula, hoje todo mundo conhece a Paula como uma grande profissional, atuou dentro do distrito, atuou em várias áreas, tá como facilitadora de SW e tudo mais. Paulinha começou o primeiro hacka dela, foi com a gente em 2018. Cleo, hoje liderando o Favela Holding, tocando a Expo Favela, tá aqui, ó. Começou com a gente lá atrás. Jéssica, que tá aqui também, que daqui a pouco vem falar um pouquinho com a gente, né? Começou participando, junto com a Brenda também, começaram participando aonde? No Hack em Sampa, dentro da Prefeitura de São Paulo, dentro da Câmara Municipal. Mas porque se eu não der oportunidade, se a gente não criar uma oportunidade para que essas pessoas virem a chave e se tornem mentores, se tornem exemplos para outras pessoas, justamente com essa visão de que a gente precisa abrir espaço de representatividade, a gente não traz. Tá ali a Yumi, aqui, que também começou com a gente lá atrás, no Inovatom de Combate à Violência Doméstica, abriu Síntese Júnior lá na USP Leste, tá aí sempre participando, agora tá como mentora, né, a Vanessa, né, lá de Brasília, ou seja, a gente também traz mentores. Uma das fórmulas que a gente tem de sucesso é que a gente promove o intercâmbio de mentores, porque as realidades são diferentes. Na Itec Paraisópolis, a gente fez questão de levar gente que era de outras regiões para entender os desafios de lá. Em Paracatu, a gente fez questão de levar gente, como por exemplo a Bianca Colepículo, que foi secretária adjunta do Estado de São Paulo na área de turismo, porque lá é um polo turístico. Em Manaus, nós levamos gente do Rio Grande do Sul para Manaus para fazer palestra, para fazer justamente esse tipo de coisa. Ou seja, se a gente faz esse intercâmbio, é importante. Isso é diversidade. Só que a diversidade não está só aqui. Ela está aqui também. Entre os nossos mentores homens, também é a mesma coisa. Idades variadas. Eu sempre brinco, né? Nós temos lá o Iberê, o Bill, né? Todos novinhos, todos... Só que o Iberê, quando ele fala, ele está contando muitas vezes a história de trazer o primeiro IBM para São Paulo. E é um belo mentor, um incrível mentor sobre GovTex, sobre sistema de governo. E eu pergunto, tá? Em qualquer outro hackathon que você participe, qualquer outro evento do gênero que você participe, cadê esse tipo de inclusão? Se fala sobre diversidade, se fala sobre inclusão, mas quanto é feito de fato para isso? Robertson começou também como participante, Miro como participante, Lucas lá, Thiago Dantas. Quer dizer, em algum ponto existe essa virada da gente trabalhar a questão da inclusão de fato. Não de boca para fora. E se a gente quer representatividade, se a gente quer comunidade, a gente precisa trabalhar muito forte isso. E aí é o que a gente sempre brinca. O resultado final é isso. São fotos do nosso último hacka para vocês entenderem. Viraram ODS. Não preciso contar que eu tenho Rastafaris, eu tenho uma maid, o Lucas vestido de maid café aqui, nós temos a Brenda vestida de unicórnio, né? Nós temos mentoras negras. Isso é um cuidado que a gente sempre tem 50% pelo menos de mulheres como mentoras. A gente está feliz da vida porque a gente tem atingido 52% a 54% de mentores negros e pardos. Porque isso é representatividade no Brasil. Aí, quando alguns anos atrás me cobraram, pô, tá faltando diversidade, eu briguei com eles, tá, mas olha pra mim. Eu sou japa. Não sou eu que tenho que dar mais oportunidades, são vocês que precisam me ajudar a escolher e trazer gente boa para servir de mentor. Para servir de bons participantes, para ajudar a somar. Porque senão, o que acontece também? Eu repito sempre os mesmos mentores. Até o pessoal fala, pô, tô ficando cansado de ir lá. E não é porque tá cansado ou porque tá enjoado, não. É porque realmente a gente tem uma série de eventos. A gente leva o pessoal para Manaus, a primeira aula em Manaus é, sobe num prédio de 7 andares e olha para baixo. Aí o cara, como assim? Olha para baixo. Tá vendo aqui, tem 32 metros. Os caras, tá, e daí?
O rio em Manaus sobe 32 metros. E aí a gente desce até o quarto. Aí fala, agora olha para baixo, o que que tem? Aqui tem 15 metros, o que que tem? Tá, o rio baixa 15 metros. Como é que você acha que uma solução de São Paulo vai caber num rio que sobe 32 e baixa 15? Você colocar lá uma hidrelétrica nos moldes normais do que a gente pensa em São Paulo ou no Brasil, o que que você vai fazer? Metade do ano passa debaixo d'água, metade do ano passa na seca. Por isso que é importante entender o que cada região tem. Por isso que antes da gente começar alguma coisa, a gente se dá o trabalho de ir lá e ficar um tempão nesse local. O Guilherme, por exemplo, que está aqui do Rio Grande do Sul, a gente está desde 2014 nessa estrada. Quanto tempo a gente faz de ficar lá, de trabalhar juntos, da gente fazer o reconhecimento antes das dificuldades do local? É diferente de só aparecer lá e, eu sou de São Paulo, eu tenho a solução para tudo. Ou eu sou de uma grande capital, eu sou de um grande centro, e aí a gente manja de inovação, vocês são Zé Ruela, a gente vai ensinar vocês. Não é assim. A gente precisa entender as necessidades locais. E as coisas mudam de bairro para bairro em São Paulo. Imagina de canto para canto do país. Roraima, a gente estava recentemente fazendo um levantamento sobre Roraima. A gente estava em Tefé, no Amazonas, fazendo o levantamento. Nosso trabalho no Amazonas, em um trabalho aí de um ano que a gente fez lá, 8 meses que a gente esteve lá, hoje a gente tem um aumento de 40%. 40% no número de startups em Manaus. A gente é melhor que os outros? Não. A gente só foca em dar abraço e abrir espaço para quem realmente tem interesse. E não é, eu preciso de uma solução de melhor qualidade, então vou trazer os caras das melhores faculdades. Não. Eu preciso abrir para quem tem vontade. E às vezes é o cara da periferia que ninguém dá valor. Em Manaus, uma senhora, imigrante venezuelana, refugiada, 52 anos de idade, veio participar do curso de formação de startups com a gente. Primeira turma. Criou um buffet. Um buffet não é startup. Tá, o que ela faz hoje? Ela pega o seu pedido, ela capacitou 15 mulheres refugiadas, mães solo venezuelanas, ensinou elas a ler ficha técnica, que é receita, e segurança de alimento, que é a manutenção básica e higiene básica de alimentos. O que ela faz? Ela faz o pedido com você, leva para as mulheres, faz um leilão reverso, por exemplo, preciso de 15 bolos de milho, faço um leilão reverso entre 5, para escolher 5 mulheres que vão produzir esses bolos, cada uma vai produzir 3 bolos, fecha o valor médio, paga para as mulheres e fornece todos os insumos para manter qualidade e padrão. Ela tem uma cozinha na casa dela, que é a cozinha normal. Princípio de startup. Ela é replicável? É. Ela é escalável? Pra caramba. 3 meses. Deixou de ser MEI. Se tornou uma ME por faturamento. 1 ano se completou de que a gente fez o trabalho. Bragança está com uma Venture Builder agora. Começou com um app Good Jobs. Foi 2º lugar no Centelha Nacional. Isso é resultado. Nobre Academia de Robótica. Está lá em Manaus também, mesma coisa. Capacitando, levando robótica para as comunidades ribeirinhas e para indígena. Recebeu agora uma premiação da FEComércio. Aí vem a pergunta, o que a gente está fazendo de fato para entender o problema local, com soluções de pessoas que muitas vezes estão fora daquela curva do que a gente entende como foco para um hackathon, foco para uma startup, foco para um hacker de 20, 30 anos. A gente abriu, e quando a gente abre, a gente tem resultado. Porque a criatividade não está só no jovem. A criatividade está em todo mundo. A gente precisa dar espaço. A gente precisa trabalhar essa questão.
Quando me cobram assim, eu preciso de resultados melhores na qualidade dos projetos. Eu brinco, tá, o que vocês estão esperando? Ah, vou encher de cara da USP, da SPM, da PUC, da... Não, cara. Desculpa, não quero. Não é pra mim esse tipo de evento. A gente precisa ter diversidade se a gente quer dar resultado de fato. A gente precisa pegar gente lá, São Miguel Paulista, longe pra caramba. Experimentei ir, sim, é longe pra caramba. Capão Redondo, né? Por quê? Porque ali tem gente que tá lá, empreendendo de fato. Não dependendo de dinheirinho do papai. Nós precisamos mudar essa realidade. Para ter isso daqui, hoje a gente tem resultado. E nós somos tão ruins, que há 6 anos eu faço todos os hackathons da Prefeitura de Guarulhos. Então acho que alguma coisa a gente está fazendo de certo para estar 6 anos com o mesmo cliente. A gente está há 1 ano, quase 2 anos com a Prefeitura de São Paulo e a gente tem conseguido cada vez mais essa recorrência por conta de uma coisa simples, nós damos entrega. E principalmente a gente olha para quem as pessoas não olham. Não é que eu não faço. Eu evito fazer eventos em que já tenha muita coisa, muita gente ali naquela região. Dificilmente a gente vai conseguir fazer numa Faria Lima. Primeiro porque muitas vezes as empresas também não vão entender. Eu não vou trocar código por pizza. Mas eu também não vou aceitar que a pessoa tente pegar a ideia do rapaz e leve para ela. Não é assim. As coisas não funcionam assim. Já foram mais de 100 hackathons e inovatons pelo Brasil, mais de 9.000 pessoas impactadas, 350 mentores em todo o Brasil. E esse número aumenta todas as vezes. Então, não está atualizado. Mais 100 empresas atendidas, 30 municípios nesses 8 estados. A gente está falando, já conversando para fazer na África também, alguns climatons e hackathons. E por que na África? Porque ninguém quer fazer. Porque a gente precisa investir, porque a gente precisa ajudar, porque a gente precisa colaborar. A gente está falando de fazer em Tefé, Amazonas, estamos falando de fazer em Boa Vista, Roraima. Eu aprendi que é Roraima, não Roraima. Foi difícil, ainda estou praticando, por isso que eu repito toda hora. Mas a gente tem esse foco. E é importante ressaltar, e aí eu convido a Jessiane e o Guilherme, por favor, para contar um pouco como é que foi também essa questão dessa evolução, porque a Jessiane, assim como a Brenda, mesmo a Yumi, eles vieram primeiro como participantes para depois se tornarem mentores. Então existe uma jornada importante para a gente construir. Da mesma maneira, o Guilherme, antes de mais nada, que está aqui do meu lado, ele veio acompanhando e vendo o que a gente transformou. E lá na região dele, de um evento que a gente fez, hoje a gente tem uma das maiores empresas de TI do Brasil. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Guilherme Souza, eu vim lá do Rio Grande do Sul para falar um pouquinho para vocês sobre o impacto que a gente causou nos hackathons, nas maratonas de inovação lá pelo Rio Grande do Sul. Eu não venho de Porto Alegre, eu não venho da região metropolitana, eu venho do interior do interior do interior. São comunidades que estão muito distantes da realidade do resto do Brasil, são comunidades que sonham muitas vezes em vir para um evento como esse para ver uma realidade tão diferente. E o que aconteceu? Lá em 2015 a gente realizou nossa primeira maratona de inovação. Tinha uma mulher. Ela era facilitadora e ela veio aqui do Rio de Janeiro. Não tinha nenhuma mulher no público. No evento seguinte a gente conseguiu levar 3 mulheres. Já foi um avanço, já tivemos aí 300% de acréscimo no público feminino. Na terceira edição, na terceira maratona de inovação que nós criamos, que nós concebemos, que nós trabalhamos lá para desenvolver, Taká que estava presente, Taká que era facilitador, nós tivemos 80% de mulheres. Por quê? Porque nós fizemos o trabalho, porque nós entendemos a importância desse impacto, porque nós vemos também que falta representatividade do público feminino nesse campo da tecnologia e da informação, principalmente lá. Lá naquela ponta, lá no Rio Grande do Sul, lá naquele lado, a gente vê isso muito forte. E a gente vê também o impacto duradouro, o impacto a longo prazo, o impacto que na comunidade se sente economicamente, inclusive.
A gente tem um número muito grande de profissionais da área de tecnologia da informação formados agora, que começaram desde aquele movimento que a gente começou. A gente tem um maior interesse na comunidade. A gente tem esse exemplo da empresa de tecnologia, que é a principal pagadora de tributos no município de Venâncio Aires hoje, é uma empresa que surgiu de uma maratona de inovação que o TACAC facilitou, inclusive, que devido ao público ser um pouco mais retraído naquele momento, aí a gente sempre comenta, né, a importância de ter um facilitador que saiba mexer com o emocional também dos participantes, que o TACAC, para ajudar o cara a fazer o pitch dele no final, pegou ele pela mão e os dois saíram de mãozinha dada, dedinho cruzado e tudo, pelo estacionamento, com o cara que hoje é o CEO dessa empresa que fatura 7 milhões de reais por mês. Isso lá em 2016. Esse cara, no último hackathon que a gente realizou lá, na última maratona de inovação que nós realizamos lá em Venâncio Aires, ele viu o TACAC, quando ele ficou sabendo que o TACAC ia lá visitar, ele foi lá e nos deu um abraço e disse, mas é claro que eu vou participar. Eu não vou perder de ver o meu amigo, meu parceiro. E aí a importância da gente estar presente nas comunidades também, da gente passar pelas comunidades, mas não só passar, deixar uma marca, fazer esse movimento, fazer esse impacto. Isso é muito importante. Eu acho que a gente poderia falar também sobre o impacto em Santa Cruz do Sul, que a gente realizou lá inúmeras maratonas. E hoje, se está um polo na área de desenvolvimento da tecnologia da informação lá, se firmou dessa forma, teve muito desse trabalho contínuo. A importância de não realizar um evento, a importância de realizar aquele evento, a importância de fazer outros movimentos, outras ações, que não apenas os hackathons também, fazer cursos, fazer qualificações, fazer maratonas de menor duração, de maior duração, fazer esse tipo de qualificação constante. Isso ajuda bastante, né? Eu acho importante ressaltar também uma coisa, e aí a Jéssica está aqui, ela sabe bem, que a gente estava conversando agora há pouco com o pessoal que participou dos últimos. E uma coisa que a gente tem percebido é que cada vez mais é necessário a gente também ficar atento a dar suporte emocional para os participantes. Né? Quer dizer, parece bobeira, mas a gente percebeu que existe um aumento gradativo de crises de ansiedade antes dos pitches finais. E aí a importância da gente também ter mentores, da gente ter pessoas preparadas. Por isso a importância do mentor ter participado de um hacka com a gente. Porque ele fica de olho também para perceber se aquela pessoa, se aquele grupo, se tem alguma coisa ali. E às vezes parece bobeira, mas o toque de chegar, tá tudo bem, você tá legal. Parece bobo, mas tem uma importância muito grande. Eu acho que a Jéssica pode contar um pouco mais também sobre como foi essa experiência e o que ela veio fazendo nisso aí. Olá, boa noite. Eu sou a Gessiane, ou Jess, né, como o Takaki falou. Eu sou dev, demorei muito para migrar para a área de dev, então eu trabalhei com o público minha vida toda e sempre amei tecnologia. Meu primeiro hackathon, eu não sabia o que era um hackathon. Eu vi a propaganda, acho que é legal, vou me inscrever. Não sabia nem o que era, nem o que me esperava, não sabia que tinha que virar à noite, descobri lá. Eu virei à noite e ganhei. Meu primeiro hackathon, ganhei um Xbox. No segundo hackathon, eu já fui mais preparada. Esse eu não ganhei, mas eu já fui mais preparada. E dali eu participei de uns 6 hackathons, eu acho, como participante. Ganhei 4. E é uma paixão que só cresce. E depois eu fui convidada pelo Takaki para ser mentora. Então eu comecei a ver o hackathon de outra forma. De como que, como mentora, eu poderia fazer muito mais pelas comunidades. Muito mais pelas pessoas. Porque, assim como participante, eu consigo desenvolver uma solução. Como mentor, eu consigo ajudar a desenvolver várias. Então, cada solução tem um pedacinho ali. Então, cada solução que chega lá no final, de apresenta e dá tudo certo, é um sentimento de realização enorme. E poder estar ali para esses participantes, né, ajudando, é muito bom. Só que eu ainda não estava satisfeita. Eu falei assim, mentora tá legal, agora eu vou fazer o quê? Acabar com a minha vida, vou virar facilitadora. Então eu comecei... É realmente isso, acabar com a vida, porque a gente se doa inteiro.
Uma vez, né, mais de uma vez, eu já recebi a seguinte pergunta: por que você faz isso se você não ganha nada para fazer isso? Você está perdendo o teu tempo. Eu não estou perdendo meu tempo, eu estou investindo meu tempo em pessoas talentosas, em pessoas que querem fazer diferença. Então, se eu posso ajudar, se eu posso mudar um pouquinho que for o mundo, melhorar ele para outras pessoas, melhorar para o meu filho, por que eu não vou fazer isso? Por que eu não vou dar esse suporte? Não vou estar lá quando eles precisam de um abraço, quando sai do pré-pitch precisa de acolhimento, quando eles saem do palco que acabaram de apresentar, estão tremendo. A gente vem, tá tudo bem, vocês foram ótimos, está tudo certo, deu certo. Então, tá ali para fazer essa parte, para mim é muito importante. Me ajuda. Eu chego às vezes, eu sou do Rio de Janeiro, então todo evento eu venho e chego pro dia do evento. Passo o final de semana e vou embora. Eu venho só para isso. Hoje eu tô aqui por outros motivos em São Paulo, mas o Takaki falou assim, passa lá se você puder. Eu, tá bom, vou lá. Então, e a gente se doa por isso, porque a gente ama o que a gente faz. E poder ajudar cada um de vocês, para mim é muito bom, me ajuda como ser humano e recarrega as minhas energias. Porque vocês acham que eu venho aqui gastar energia? Eu chego no Rio muito mais motivada. Porque a atmosfera, né, de estar junto, de pertencer a algum lugar, de você se sentir à vontade no meio de pessoas completamente diferentes, faz toda a diferença. Então, quando você pensar que não vale a pena perder 40 horas do seu final de semana, onde você podia estar jogando, podia estar saindo para um shopping, você pensa que você vai fazer diferença na vida de alguém. Então você vai lá aceitar os desafios. Você vai terminar o final de semana muito mais poderoso do que você começou. Obrigado, Jesse. Uma coisa que é importante ressaltar é que é justamente isso. O perfil que a gente busca, não só do participante, e assim, hoje a gente tem uma média de 400 inscritos, entre 300 e 400 inscritos por evento que a gente faz, para 100 pessoas presencial. É muito, é pouco? Não é essa a questão. A questão é a seguinte, a gente tem um foco diferente, principalmente porque a gente tenta focar no participante. Se a experiência do participante for boa, for marcante, ele guarda aquele evento, ele guarda aquela marca. Ele gera o princípio de gerar uma comunidade, porque ele começa a ter carinho por aquele local, por aquela entidade. Então, para a gente desenvolver isso depois, são passos, mas a gente precisa ter essa sequência. Esse é um dos eventos que a gente tenta fazer e a gente tenta criar de uma maneira que dê sequência. Que outras coisas podem ser construídas e as pessoas se esquecem? Uma das mais normais que eu vejo sistematicamente as pessoas se esquecerem é acompanhar as mentorias. A gente tem, por exemplo, feito lá, a gente em outubro, né, que a gente estava em Paracatu, Minas. Paracatu, para quem não conhece, vale a pena conhecer, tem a melhor manteiga do Brasil. Foi eleita a melhor manteiga do Brasil, melhor empadinha, capital do pão de queijo. Né, e eu falo com carinho porque realmente eu tenho um amor diferente por aquela cidade. Mas é assim, a gente fez um hackathon lá, criamos uma comunidade. Até então, os outros hackathons, os outros eventos que tinham lá, não tinham impacto de pessoas que aconteceu com o nosso. Em uma semana, usando a nossa estratégia de comunicação, que a gente adota repetidamente em outros lugares, a gente teve 150 inscritos e não teve mais porque fecharam as inscrições. Nós estávamos no meio da semana de saco cheio. Dia 12 de outubro caía na quarta-feira. O evento começava na sexta. Eu comecei a divulgar na segunda-feira às 19h30. As pessoas falavam assim, mas as pessoas não têm interesse aqui em Paracatu, por isso não tem muita gente. E a gente conseguiu reverter isso daí. Como? Abrindo espaço para quem tem interesse. Indo buscar na base. Como era Semana do Saco Cheio, sem apoio de mídia, sem conhecer muito todo mundo, etc., eu adotei a postura mais... Por isso que eu falo que eu chego antes no local.
Eu adotei a postura mais estúpida do universo. Eu fui na rua e cada vez que eu encontrava alguém que tinha mais ou menos a idade média do que era nosso público-alvo, eu parava a pessoa e perguntava, tá, quem que você segue no Instagram? Tem alguém aqui da região? Tem, tal pessoa. Legal. E em outra pessoa perguntava a mesma coisa. E assim eu descobri o Douglas Fernandes, em Paracatu, que acabou servindo como digital influencer, influenciando justamente o público que a gente precisava. 150 inscritos, assim, com essa virada nessa época é muito complexo. Só que a gente continua acompanhando e dando mentoria para esse pessoal. Como? Todos eles continuam com os contatos dos mentores. Tanto é que recentemente, né, Gui? Houve mais um evento lá, mais um hackathon. Como é que foi lá, Gui? Conta lá. Não, só contar brevemente para vocês, pessoal. Aconteceu um outro hackathon lá, um outro evento organizado por uma outra instituição. E, cara, foi muito interessante, porque os jovens que tinham sido mentorados pela gente em outubro do ano passado, ainda tinham nosso contato, ainda conversavam com a gente com uma certa frequência, pediam dicas sobre inovação, sobre negócios, sobre startups e tudo mais, sobre como desenvolverem suas soluções. E eles estavam no evento lá, com mentores presenciais, entrando em contato com a gente, pedindo mentoria da gente online. Isso pra gente é uma honra, isso é um privilégio tão grande a gente poder servir, poder ajudar eles. Que inclusive a gente estava naquele final de semana num hackathon em Boa Vista, né? Em Boa Vista, em Roraima. A gente estava mentorando num hackathon presencialmente e online o outro, apoiando eles, apoiando a garotada. E a garotada fica tão feliz, fica tão contente, fica tão grata desse apoio, de todo esse auxílio que a gente dá. E é um auxílio totalmente voluntário, é um auxílio que a gente tá ajudando a gurizada porque a gente se encanta. A gente quer ver a garotada fazendo uma entrega legal, a gente quer ver a garotada trabalhando, a gente quer ver a garotada cada vez mais inovando no interior do Brasil. Porque no litoral é fácil. Aqui é fácil, gente. São 500 municípios mais ou menos pelo litoral do Brasil. Tem 5 mil no interior. Tudo bem, a maior parte da população está no litoral. Mas esse povo do interior todo também tem muito a agregar, tem muita ideia, tem muita criatividade, tem muito trabalho, tem muito esforço. O último hackathon que a gente realizou em Venâncio Aires foi gente de 7 municípios participar. Então, assim, pessoas de municípios não de 30 mil habitantes, mas de 5. Pessoas de municípios que muitas vezes não tem asfalto na rua principal. Mas tem lá mais ou menos uma internet e ficaram sabendo, chegou nos ouvidos deles essa proposta. E eles puderam participar junto com a gente. Isso é uma honra enorme. E é justamente isso que a gente se preocupa. Existe uma diferença que vocês, para qualquer pessoa, queira criar uma comunidade, se foca sempre nisso. Qual é o ponto de interesse? Até onde você está a fim de realmente dedicar seu tempo, sua energia, seu esforço para estar com essas pessoas, para dar continuidade fora daquilo que as pessoas esperam, para ser excelente, não ser mediano, para ser melhor, para realmente fazer entrega. De novo, a imensa maioria das pessoas se limita a ser médio, a ser medíocre. A gente, dentro dos eventos que a gente realiza, e a gente leva mentores, é o que eu falei, a gente leva mentores do Rio Grande do Sul para Manaus, para Boa Vista, traz para cá, vai para Brasília, Paracatu, etc. O nosso principal interesse é criar essas comunidades, porque esse intercâmbio dos mentores é o melhor pagamento que eu estou. Porque existe troca de informação, existe troca de conhecimento, existe aperfeiçoamento local. E essa é a maior coisa que a gente pode fazer, essa é a maior doação. Então, cada vez que eu vejo pessoas que, por exemplo, começaram com a gente, né, em um evento, e a gente acompanha. A gente estava falando sempre da Brenda porque ela ontem, por exemplo, estava palestrando aqui no palco. Pô, pra gente é um motivo de muito orgulho. Porque você vê a evolução da pessoa. Recentemente a gente teve um garoto que veio, sempre participou com a gente. Tá? Alexander. Um dev
negro. A maior conquista dele qual foi que ele estava falando com a gente? Cara, eu juntei o dinheiro das premiações, mais algumas coisas, e acabou de se formar, acabou de estar voltando, acho que hoje ou amanhã, de um curso de formação na Itália. Está feliz da vida. A gente acompanha. A gente se preocupa. A gente tenta atender. As pessoas quando vêm para São Paulo, e a gente está aqui, no caso eu estou aqui, a gente atende essas pessoas. A gente, na medida do possível, faz questão de estar junto, de estar presente. O Mário, que tá aqui na minha frente, Kodama, você pega ele, cara, conheço ele desde a época que ele fazia evento pra gurizada lá, o Geek Prime, que não era assim, pra mim assustou. Um garoto de 20 e poucos anos fazendo um evento parando uma Mané Garrincha. Estádio Mané Garrincha, pô, cara, não é fácil. Recebendo 50 mil geeks lá. Então, quando a gente vê esse pessoal voltando e fazendo outras coisas, como é que não vou ter orgulho? Quando eu vejo o pessoal que sai de um evento nosso, quer dizer, e a gente dar valor a essas pessoas, abrir oportunidades, elas também te geram oportunidades. Elas não são vistas como concorrentes. A questão é, se a gente ajuda, a gente tem ajuda de volta. Se a gente investe tempo na comunidade, e aí tempo, quer dizer, eu fui lá mentorar, eu continuo mantendo esse contato. Isso sim garante uma evolução de comunidade. Para de ser uma coisa só da boca para fora. Soma isso e mais essa nossa visão sobre inclusão, sobre diversidade. E mais do que só a nossa visão, o fato da gente efetivamente fazer e se preocupar em ter isso, isso dá impacto. Nós temos uma perspectiva muito boa esse ano e para o ano que vem. E a tendência é melhorar, mas cada vez mais, esses espaços têm que ser cada vez mais inclusivos. Esses espaços têm que ser cada vez mais abertos. Esses espaços precisam ser conquistados, mas mais do que isso, a gente precisa abrir espaço para vocês. Eu estava brincando com o pessoal, eles estavam falando assim pra gente, pô, um dia eu quero chegar e ser sementeiro. Não quero. Eu quero que um dia você chegue e efetivamente você esteja no meu lugar facilitando, fazendo outras coisas. Porque é o que eu brinco, eu não tenho mais 30 anos. Meu filhote tem 30, tô velho. Mas o mais importante é a gente abrir espaço. Por quê? Porque a gente nós criamos, infelizmente, uma geração que se cobra demais e tem pouca oportunidade. Então nosso objetivo é abrir mais espaço para vocês, abrir mais oportunidades para vocês e principalmente incluir mais pessoas. Palavras finais? Senhores, eu quero agradecer a organização da Campus pelo convite, principalmente aos voluntários aqui. Eles precisam jantar, coitado. Me liberou um tempo a mais para a gente poder ficar, porque a gente acabou se atrasando. Mas é importante deixar isso muito claro. Tomem o espaço. Não fiquem esperando. Errem, cara. Só erra quem tenta, então vai errando. Não é uma questão só de ficar pensando assim, cara, pô, a gente precisa de alguém que dê apoio, eu preciso do universo perfeito para fazer. Não, cara, a gente toma uma cabeçada mesmo. E vocês têm essa oportunidade de construir. E não basta só força de vontade e resiliência. Para com isso. Precisa se capacitar também. Precisa ter força de vontade de ir lá estudar e trabalhar sério. Não é só força de vontade e resiliência, tem que se preparar. Oportunidades existem, hoje vocês têm algumas. Muito em breve a Innovation deve lançar, desde bolsas de estudos até outras coisas mais. Mas isso a gente vai conversar numa próxima oportunidade. Então, primeiro, muito obrigado a todos vocês que escutaram, tiveram paciência, aos amigos que estiveram aqui presentes. Né, Gessiane, Gui, muito obrigado por estarem aqui. Guilherme acabou de chegar do Rio Grande do Sul aí só para participar desse momento rápido aqui com a gente. Mas para mim é importante.
Jess veio por outros motivos também, mas, pô, pra gente é legal. Ela veio do Rio de Janeiro pra cá. Quer dizer, se a gente não tivesse impactando nessas regiões e não tivesse impactando junto com eles não teriam por que estar aqui. Cada um por conta se deslocou e está aqui com a gente. Então, muito obrigado a eles, muito obrigado a todos vocês que assistiram e principalmente obrigado a toda a organização da Campus por esse momento, para a gente foi muito importante. Eu vou deixar meu contato. Diferente dos outros, eu sou analógico, eu ainda não sei colocar QR Code. E a gente fala de legado. Esse é meu celular pessoal. Eu sempre falo isso para as pessoas. Todo mundo fala de legado, mas não deixa seu contato. Fala, me segue na rede social. Eu não quero seguidor de rede social. Eu quero gente de verdade falando comigo, me gerando oportunidade e buscando oportunidades. Então, quando é um digital influencer ou um cara falar assim, ah, não, eu quero deixar um legado, fala para ele, deixa teu telefone. Aí você vê se é verdade o legado ou não. Beleza, moçada? Muito obrigado e até a próxima.